Os nazistas nunca suspeitaram que uma perfumista escondia mensagens cifradas em seus frascos. Paris, 1942. O frasco media 8 centímetros de altura, pesava menos de 100 gramas e trazia gravadas no vidro as iniciais da perfumaria Guerlain, porque era um dos frascos padrão que Élise Marchand usava para as composições sob encomenda que preparava em seu ateliê da Rue du Faubourg Saint-Honoré. E dentro daquele frasco, sob a tampa de baquelite preta, sob os 40 mililitros de parfum com cheiro de rosa de maio, jasmim de grasse e uma base ambarada que Élise aprendera a compor com sua mestra antes da guerra, havia um papel enrolado da grossura de um cigarro, com 16 nomes escritos a lápis, numa letra tão pequena que era preciso luz direta para lê-la. E aqueles 16 nomes eram os 16 agentes da rede Alliance que operavam na região de Paris e que naquele momento precisavam chegar a Londres antes que a Gestapo chegasse até eles. E o frasco estava na bolsa de mão de Élise, sobre o balcão do ateliê, a 1,5 metros das mãos do oficial da SD que entrara sem bater 10 minutos antes e que estava revisando a documentação da loja com a meticulosidade de um homem que não sabe exatamente o que procura, mas sabe que há alguma coisa ali. Élise tinha 34 anos e passara metade da vida aprendendo a criar aromas que faziam as pessoas sentir coisas que não conseguiam descrever com palavras, e a outra metade aprendendo a não demonstrar o que ela mesma sentia. E essas duas habilidades, que em tempos de paz haviam parecido completamente distintas, naquele momento eram exatamente a mesma coisa, porque o que ela precisava naquele instante era parecer o que era. Uma perfumista da Rue du Faubourg lidando com uma inspeção rotineira de papéis. E não o que também era, que era o nó de comunicações mais importante da rede Alliance, na zona norte da cidade ocupada, a pessoa que havia 16 meses transportava mensagens cifradas no interior dos frascos de perfume que vendia às suas clientes mais seletivas e que nesse período contribuíra para salvar 43 vidas e para fazer chegar a Londres informações sobre movimentos de tropas alemãs que os aliados usariam para planejar o desembarque que ainda demoraria 2 anos para acontecer, mas que sem essas informações teria custado ainda mais mortos do que já custaria. O que estava prestes a acontecer nos 20 minutos seguintes é uma das histórias mais extraordinárias da resistência civil na França ocupada e uma das menos conhecidas fora dos arquivos desclassificados do SOE britânico e dos registros militares da resistência francesa. E este é o relato de como uma mulher que passava a vida criando fragrâncias que ninguém podia ver, construiu um sistema de comunicações que a Gestapo não conseguiu detectar em 16 meses de tentativas. E do que isso lhe custou e do que isso salvou. O mundo antes. Quem era Élise e o que era Paris em 1940. Para entender o que Élise fez, é preciso primeiro entender o que era ser perfumista na Paris de antes da guerra. E o que esse ofício significava, numa cidade que havia 2 séculos, era a capital mundial do perfume. Porque a perfumaria, na Paris dos anos 1930, não era uma indústria cosmética, mas algo mais próximo do que os ingleses chamariam de art form e do que os franceses simplesmente chamavam de la profession, com toda a carga de ofício artesanal e de conhecimento transmitido pessoalmente de mestre para aprendiz, que essa palavra tinha na França daqueles anos. Élise Marchand nasceu em 3 de novembro de 1908, em Grasse, que era então e continua sendo hoje a capital mundial das matérias-primas para a perfumaria, a cidade do sul da França, onde os campos de rosa de maio, jasmim e lavanda produzem, desde o século XVII, as flores que são destiladas, processadas e transformadas nas essências absolutas que os perfumistas de Paris, Londres e Nova York usam para criar suas composições. E ter nascido em Grasse
significava para Élise o mesmo que ter nascido em Bordeaux para um enólogo ou em Módena para um músico. Significava ter crescido com o olfato treinado desde a infância por um ambiente em que o cheiro era a linguagem natural e em que a capacidade de distinguir, nomear e recordar aromas não era um talento especial, mas simplesmente aquilo que todo mundo fazia. Seu pai trabalhava na destilaria de essências da família Chiris, uma das mais antigas da região, e sua mãe tinha no quintal de casa uma moita de jasmim que florescia de junho a outubro, e cujo perfume Élise diria, anos depois, ser o único cheiro no mundo capaz de evocar simultaneamente tudo o que havia existido de bom antes da guerra com a precisão de um instrumento científico. Aos 16 anos, Élise foi enviada a Paris para fazer o aprendizado que era o caminho padrão para qualquer jovem de Grasse, com bom faro e ambição de trabalhar na alta perfumaria. O Miminotos, aprendizado numa das grandes maisons da cidade, neste caso a de Madame Hortense Vidal, cujo ateliê ficava na Rue du Faubourg Saint-Honoré, e que havia 30 anos era uma das 2 ou 3 perfumistas independentes mais respeitadas de Paris, aquela que criava composições sob encomenda para as clientes mais exigentes, as que podiam pagar por uma fragrância feita especificamente para elas, em vez de comprar o que trazia o nome de Chanel ou Guerlain no rótulo. Madame Vidal ensinou a Élise durante 6 anos, aquilo que levou 6 anos para ensinar. Como pensar uma fragrância como uma arquitetura temporal, com estrutura de notas de saída, notas de coração e notas de fundo, e que existe no tempo da mesma forma que existe uma peça musical, desdobrando-se sobre a pele numa ordem calculada que pode durar horas e que muda à medida que se revela. E ensinou também que essa arquitetura deve ser construída em função da pessoa que irá usá-la, porque a mesma fragrância cheira de maneira diferente em cada pele, dependendo da temperatura corporal, da composição química individual, do que essa pessoa come e bebe e da cidade em que vive. E essa complexidade era exatamente o que fazia sentido nas composições sob encomenda e o que fazia com que as clientes de Madame Vidal voltassem ano após ano com a fidelidade reservada ao médico ou ao alfaiate de toda a vida. Quando Madame Vidal morreu, em 1934, Élise herdou o ateliê, o catálogo de clientes, os fornecedores de Grasse e a reputação de 2 décadas que a velha mestra construíra. E durante os 6 anos seguintes, entre 1934 e 1940, transformou esse legado em algo próprio, acrescentando sua própria sensibilidade, mais austera e mais moderna que a de Madame Vidal, menos inclinada ao orientalismo e aos grandes gestos florais e mais interessada nas composições verdes e aquáticas, que começavam a ganhar espaço na perfumaria francesa daqueles anos. E construiu uma clientela que incluía atrizes, escritoras, as esposas de vários diplomatas, a filha de um ministro e 2 mulheres que Élise sabia perfeitamente serem amantes de 2 homens poderosos, mas a quem atendia com a mesma discrição com que atendia todas as outras, porque a descrição fazia parte do ofício tanto quanto o conhecimento dos materiais. A Paris que Élise conheceu nesses 6 anos era uma cidade no auge daquela fase específica da civilização europeia que só é visível como auge em retrospecto, quando já passou e quando se consegue ver com exatidão o momento em que começou a declinar, mas que por dentro era vivida simplesmente como a normalidade de uma cidade que havia sobrevivido à Grande Guerra, à gripe espanhola e à Grande Depressão, e que continuava sendo, apesar de tudo, a cidade mais viva do mundo, com seus cafés e livrarias e galerias e salas de concerto e modistas e perfumarias, e o rio e os boulevards e a luz específica de outubro sobre os telhados de zinco que Élise via da janela, do ateliê, e que jamais conseguiu descrever a ninguém com precisão suficiente para que entendessem exatamente o que se perdia quando aquela luz desaparecia sob outro tipo de claridade.
em 14 de junho de 1940, os alemães entraram em Paris, e a cidade mudou de natureza de uma forma que não foi imediata, mas gradual, e por isso mesmo mais perturbadora do que teria sido se fosse um único golpe, porque um golpe único te dá um ponto de referência a partir do qual medir a distância, ao passo que a gradualidade não te dá nada além da sensação de ir perdendo terreno sem poder dizer, em momento algum, quando exatamente a perda começou. As restrições vieram primeiro sob a forma de regulamentos e toques de recolher, depois sob a forma de racionamento e depois sob a forma da estrela amarela, que começou a aparecer nos casacos de pessoas que Élise conhecia a vida inteira. E o processo tinha a lógica implacável de algo desenhado de antemão, algo que havia sido planejado em mesas de trabalho em outra cidade antes de chegar ali. E essa planificação era exatamente o que o tornava diferente do caos da guerra convencional, e exatamente o que o tornava mais difícil de enfrentar. Porque o caos tem fissuras, onde a resistência individual pode se infiltrar. Mas o sistema planejado não tem fissuras. Só tem os pontos em que ele próprio decide que ainda há alguma coisa que não controla. Élise observou essas mudanças do balcão do seu ateliê com a atenção concentrada de quem entende que aquilo que está vendo é importante e que vai precisar se lembrar disso. E, em algum momento daquele primeiro ano de ocupação, que ela mesma não teria sabido apontar com exatidão se lhe perguntassem, tomou uma decisão que não foi dramática nem filosófica, mas simplesmente a constatação de que havia uma coisa que podia fazer, que tinha meios para fazer, e que, se não a fizesse, viveria o resto da vida sabendo que não a fizera. O estopim. O primeiro frasco. A primeira vez que Élise Marchand usou um de seus frascos para transportar uma mensagem cifrada foi em março de 1942. E isso não foi resultado de nenhum recrutamento formal, nem de nenhuma iniciativa própria planejada, mas de uma cadeia de circunstâncias que começou com uma cliente que chegou ao ateliê numa terça-feira de manhã, pedindo uma composição sob encomenda, e terminou com Élise sentada sozinha no ateliê depois que essa cliente foi embora, olhando para os frascos vazios alinhados na prateleira e pensando no problema com a mesma concentração analítica com que pensava em qualquer problema de composição, porque aquela era a única forma que conhecia de pensar nos problemas. A cliente chamava-se Marguerite Saulnier e era uma mulher de 40 anos que havia sido cliente de Madame Vidal antes de ser cliente de Élise e que vinha ao ateliê 2 ou 3 vezes por ano para encomendar reposições de sua composição habitual, uma fragrância verde e atalcada com coração de violeta que Madame Vidal criara para ela em 1928 e que Élise reproduzira com fidelidade suficiente para que Marguerite continuasse voltando, embora já não fosse a mesma mestra quem a preparava. Naquele dia, Marguerite pedira uma reposição como sempre, mas, ao fim da visita, quando Élise lhe entregava o frasco embrulhado em papel de seda, Marguerite dissera algo que não fazia parte do habitual intercâmbio de cortesias de despedida, algo que Élise demorou um instante para entender, não pelas palavras, mas pelo tom em que fora dito, que era o tom específico de alguém que há muito tempo se prepara para dizer uma coisa e que, quando enfim a diz de um jeito que pareça casual, porque, se parecer casual, ainda existe uma via de retirada caso a outra pessoa não reaja como se espera. Marguerite dissera, enquanto pegava o frasco: "Pelo que sei, a senhora faz encomendas de exportação, que são enviadas a clientes no exterior. É verdade que, daqui, os frascos chegam até a Suíça e até Portugal?" Élise respondera que sim, que tinha uma cliente em Lisboa e 2 ou 3 em Genebra, que as restrições da ocupação haviam dificultado as exportações, mas que ainda era possível com as autorizações adequadas. E Marguerite dissera, sem mudar o tom:
que conveniente que esses frascos precisem ser inspecionados e que os inspetores não possam abri-los sem estragar a fragrância. Isso deve torná-los muito seguros para transportar coisas que não podem se quebrar. Depois, foi embora. Élise ficou por um momento com o frasco vazio da demonstração na mão. Um momento cuja duração ela não soube calcular, pensando no que Marguerite havia dito, no que Marguerite quisera dizer com aquilo que dissera, e no que significaria se o que quisera dizer fosse o que Élise pensava que era. Depois colocou o frasco na prateleira, foi fechar a porta do ateliê, sentou-se no banco do balcão e ficou imóvel durante vários minutos, olhando para os frascos, alinhados diante dela com uma atenção diferente daquela com que sempre os olhara. Os frascos eram recipientes desenhados para conter e transportar matérias voláteis com precisão e discrição. Essa era a sua função. E a função de transportar algo com precisão e discrição não mudava dependendo do que estava sendo transportado. Só mudava o conteúdo. E o conteúdo, neste caso, era informação em vez de fragrância. Mas o problema técnico de contenção e transporte era o mesmo. E Élise conhecia esse problema técnico melhor do que ninguém, porque passara 20 anos resolvendo-o. E se alguém pensara que ela poderia resolver uma versão diferente do mesmo problema, era porque havia alguém que a conhecia o suficiente para saber que ela podia e que estava certo ao pensar isso, e que calculou que, se lhe perguntassem da maneira correta, da maneira que deixava aberta uma saída, caso a resposta fosse não, ela diria que sim. Naquela tarde, Élise abriu o caderno que anotava os pedidos e as composições, e, ao final do último registro do dia, escreveu uma nota que não era nem uma coisa nem outra. Uma nota que era apenas o começo de um sistema que ainda não existia, mas que passaria a existir assim que Élise resolvesse os 3 problemas técnicos que conseguia ver dali. O primeiro era o papel, que precisava ser fino o bastante para se enrolar até a espessura de um talo de flor, e resistente o bastante para não se desfazer em contato com o álcool do parfum. E Élise sabia exatamente qual era esse papel, porque usava um papel de seda japonês para as etiquetas internas de suas composições de exportação, e ele tinha exatamente as propriedades de que precisava. O segundo era a tinta, que precisava resistir ao álcool, mas ser legível em superfícies microscópicas. E esse problema ela resolveu usando o lápis de grafite mais fino que havia no ateliê, o mesmo que usava para anotar as fórmulas nas fichas de composição, porque o grafite não se dissolve no álcool e permite escrever com uma espessura de meio milímetro, desde que a ponta esteja bem afiada. O terceiro problema era a posição do papel dentro do frasco, que precisava ficar no espaço entre o líquido e a tampa, mas sem contato direto com o álcool, para que a mensagem permanecesse legível quando chegasse ao destino. E esse problema ela resolveu com um sistema de dupla câmara, que implicava uma modificação mínima do frasco padrão, algo que qualquer pessoa que não soubesse o que procurar não encontraria, mesmo tendo o frasco nas mãos. Ela levou 2 semanas para aperfeiçoar o sistema, e mais uma semana para comunicá-lo a Marguerite, que 2 dias depois chegou ao ateliê com uma encomenda de composição e saiu de lá com um frasco que continha, sob os 40 mililitros de parfum de violeta, os 10 primeiros nomes de uma lista que chegaria a Lisboa em 7 dias, e de Lisboa a Londres em 4. E Élise não sabia exatamente o que significavam aqueles nomes nem para que serviam, mas decidira que isso era algo que não precisava saber. O que precisava saber era fazer bem a parte que lhe cabia fazer, e o resto era trabalho de outras pessoas. Essa era a lógica de Élise, que não era a lógica do heroísmo, mas a lógica da artesã, a lógica de quem divide qualquer problema complexo em seus componentes, resolve cada um com a melhor técnica disponível e confia que o conjunto funcione.
O sistema. A alquimia do segredo. O que Hélice construiu nos 16 meses seguintes não foi um sistema de espionagem no sentido dos manuais do SOE, nem uma rede de comunicações no sentido técnico que os oficiais de inteligência aliados reconheceriam como tal, mas algo mais próximo do que, no mundo da perfumaria, se chama uma fórmula mestra, que é a composição central a partir da qual todas as variações são possíveis e que contém em si mesma a lógica de todas as decisões que virão depois. O elemento central do sistema era o álibi da normalidade que o negócio lhe proporcionava de forma natural, sem necessidade de construí-lo artificialmente, porque uma perfumista de alta gama na Paris ocupada era exatamente o tipo de profissional que a nova administração alemã tinha razões para tolerar e até para favorecer, já que o perfume francês era um dos ativos de exportação mais valiosos que os alemães haviam herdado ao ocupar o país. E manter as indústrias de luxo parisienses em funcionamento fazia parte da política econômica da ocupação, de uma maneira que significava que negócios como o de Hélice desfrutavam de uma proteção indireta que outros tipos de comércio não tinham. Altos oficiais alemães compravam perfume em Paris para levar às esposas em Berlim e Munique. E as mulheres dos oficiais compravam perfume em Paris para levar às mães e irmãs. E essa demanda criava um fluxo constante de frascos saindo de Paris para endereços na Alemanha e nos territórios ocupados, algo perfeitamente legítimo, perfeitamente documentado e perfeitamente invisível para qualquer inspetor que olhasse a lista de remessas da semana. Sobre esse álibi, Hélice construíra uma segunda camada de proteção, que era a reputação de seu ateliê, conhecido havia 2 décadas como o lugar em que a discrição era uma condição do serviço tão essencial quanto a qualidade das matérias-primas, porque as clientes que encomendavam composições personalizadas encomendavam também a confidencialidade sobre aquilo que encomendavam e sobre os nomes que apareciam nos registros do ateliê. Isso significava que Hélice tinha uma razão profissional perfeitamente estabelecida para não mostrar seus livros de clientes a quem quer que os pedisse. Uma razão que os oficiais de inspeção, que de tempos em tempos passavam pelos comércios do bairro, entendiam imediatamente, porque eram homens que viviam numa sociedade em que a ideia de que as mulheres tinham segredos em suas necessaires era tão natural que não despertava suspeita. Ao contrário, a desativava. O terceiro elemento do sistema era a rede de distribuição que Hélice construíra com base em suas relações comerciais pré-existentes com as transportadoras e serviços de remessa que levavam suas encomendas de exportação à Suíça e a Portugal, relações que existiam desde antes da guerra, eram conhecidas pelos registros oficiais e não precisavam de nenhuma modificação para funcionar como canais de comunicação cifrada, porque era exatamente isso que já eram. Canais para transportar matérias valiosas de um ponto a outro sem que o transporte estragasse o conteúdo. A única diferença era que o conteúdo mais valioso agora não era o parfum, mas o papel dentro do parfum. Mas o mais importante do sistema, aquilo que Hélice considerava a parte mais difícil de formular e também a mais essencial, era algo que não era técnico, mas humano. O registro exato de quais clientes sabiam o quê, por meio de que canal tinham chegado até ela, o que haviam transportado e para onde. Porque uma rede de comunicações é tão segura quanto o ponto mais fraco do conhecimento que cada nó possui do conjunto. E o princípio que Hélice aplicava era que cada pessoa envolvida no sistema devia saber exclusivamente o que precisava saber para cumprir sua parte, e nada mais. Isso significava que a queda de qualquer nó individual não comprometia o conjunto, mas apenas aquele nó e os 2 nós adjacentes. Exatamente o mesmo princípio de compartimentação que os perfumistas aplicam às suas fórmulas mestras para protegê-las do plágio,
o princípio de que ninguém deve conhecer a fórmula completa, apenas a parte da fórmula de que precisa para fazer seu trabalho. Hélice mantinha o registro completo do sistema na própria cabeça, e em nenhum outro lugar, o que era ao mesmo tempo a maior força do sistema e sua maior vulnerabilidade, porque, se Hélice caísse, o sistema cairia com ela. Mas, enquanto Hélice não caísse, o sistema era impenetrável por fora, porque não havia papel algum que o descrevesse, e nenhuma pessoa que o conhecesse por inteiro além dela. A Red Alliance, com a qual Hélice trabalhava por intermédio de Marguerite, era, em 1942, uma das maiores redes de inteligência da França ocupada, com agentes em toda a Zona Norte e na Zona Sul, além de conexões com o SOE britânico e com os serviços de inteligência poloneses no exílio, em Londres. E a informação que essa rede produzia era do tipo mais valioso que existia para os planejadores aliados: observações diretas de movimentos de tropas, identificação de posições de artilharia, horários de trens militares, capacidades de produção das fábricas que os alemães haviam convertido para uso bélico. Essa informação chegava a Hélice sob a forma de nomes, números e códigos que seus contatos lhe transmitiam durante as visitas ao ateliê, integrados em conversas sobre composições sob encomenda com a naturalidade de quem há muito tempo pratica parecer natural. E ela os transformava em papel microscópico dentro de frascos que saíam para Lisboa e Genebra com a assinatura da Perfumaria Marchand no rótulo externo. Em 16 meses de operação, o sistema de Hélice transmitiu informações sobre 43 agentes que precisavam de cobertura ou evacuação, sobre 16 posições de artilharia na costa da Normandia que os planejadores do desembarque precisavam conhecer, e sobre os horários dos trens de abastecimento que supriam as divisões alemãs estacionadas no norte da França. Informações que os bombardeiros aliados usaram para interromper essas linhas de suprimento em 3 ocasiões distintas durante o outono de 1942 e o inverno de 1943. As clientes, as mulheres que cheiravam a resistência. Das 27 mulheres que participaram do sistema de Hélice entre março de 1942 e agosto de 1943, algumas sabiam exatamente o que estavam fazendo e outras sabiam apenas que estavam transportando alguma coisa de um lado para outro, sem necessidade de saber o que nem porquê. Porque Hélice construíra o sistema de maneira que o nível de conhecimento de cada pessoa fosse calibrado de acordo com sua função e com sua capacidade de manter esse conhecimento seguro sob pressão. Marguerite Saulnier, que fora quem iniciara o contato, era a única que conhecia a mecânica completa do sistema, do primeiro ao último elo. E essa decisão de Hélice de compartilhar esse nível de conhecimento com uma única pessoa não era uma questão de confiança, mas de lógica. A lógica de que alguém precisava conhecer o sistema inteiro para poder reconstruí-lo se Hélice caísse. E Marguerite era a pessoa que demonstrara ter a capacidade de pensar em termos de sistemas, e não em termos de atos isolados, que é a diferença entre alguém que pode ser um elemento de uma rede e alguém que pode ser a própria rede. Há uma história nos arquivos, desclassificados, contada por Marguerite anos depois, numa entrevista com historiadores da Resistência, que ilustra melhor do que qualquer descrição abstrata como o sistema funcionava na prática e como as pessoas envolvidas nele haviam aprendido a viver com o nível de tensão que aquilo implicava. No outono de 1942, Marguerite precisava transportar um frasco do ateliê de Hélice até um ponto de entrega no bairro de Montparnasse, um trajeto de 20 minutos de metrô, e ao descer para a plataforma, encontrou uma fiscalização improvisada de documentos que a SD montara naquela manhã à procura de um agente específico, do qual possuíam a descrição física. Marguerite passou pelo controle sem problema, porque seus documentos estavam em ordem e porque uma mulher bem vestida com um frasco de perfume na bolsa se encaixava perfeitamente no perfil das mulheres
que os inspetores viam passar todos os dias e que não representavam um risco para ninguém. Mas enquanto esperava sua vez na fila, com o frasco na bolsa e os 16 nomes do mês dentro do frasco, tivera a serenidade de pensar em que cheiro deveria encomendar a Élise para a semana seguinte. E era exatamente aquilo em que estaria pensando de qualquer maneira se não houvesse frasco nenhum em sua bolsa. E essa capacidade de manter o pensamento no ordinário enquanto o extraordinário acontece ao redor era precisamente a capacidade que Élise procurava nas pessoas que escolhia para o sistema. Havia outra mulher, que os registros identificam apenas pela inicial M, funcionária de uma empresa de importação com escritórios em Lisboa, cuja função no sistema era receber os frascos em Portugal, extrair as mensagens e reenviá-las para Londres por uma via que Élise não conhecia e não precisava conhecer. E de quem Élise jamais soube o nome completo nem o rosto, porque nunca a encontrou pessoalmente, mas apenas por meio dos avisos de recebimento que voltavam a Paris na forma de um pedido de reposição, de fragrância com um número específico na quantidade encomendada, que era o código de confirmação de que a mensagem havia chegado intacta. O caso mais difícil daquele período, e Élise documentou em suas próprias notas. Notas que sobreviveram à guerra, guardadas dentro de um frasco vazio, enterrado no jardim de sua mãe, em Grasse, foi o de uma entrega que teve de ser feita em condições completamente fora do protocolo estabelecido, porque o canal habitual fora comprometido e havia um agente que precisava de cobertura imediata, não na semana seguinte, mas nas 48 horas seguintes, o que significava que o frasco com sua identidade e sua rota de extração precisava chegar às mãos de um contato em Lyon, em vez de seguir pelo caminho habitual até Lisboa. Élise não tinha uma mula estabelecida para Lyon, porque Lyon era uma cidade diferente, com uma rede diferente e protocolos diferentes que ela não controlava. E a solução que encontrou foi a que uma perfumista encontraria quando o canal habitual de distribuição de um pedido falha. Usar o canal de distribuição de outra maison de perfumaria, neste caso o de uma colega de Grasse que tinha uma cliente regular em Lyon e que não sabia que o pedido que levaria naquela semana continha algo além da fragrância que havia encomendado. Porque Élise tomara a decisão de que, para aquela operação específica, o menor risco total era usar alguém que não soubesse de nada, em vez de alguém que soubesse alguma coisa. E essa decisão era exatamente o tipo de decisão que se toma em silêncio e que não se pode explicar à pessoa que transporta o pacote sem comprometer tudo o que a decisão pretende proteger. O agente chegou ao endereço seguro em Lyon 44 horas depois de Élise lacrar o frasco. E Élise soube que ele havia chegado pelo pedido de reposição, que voltou 10 dias depois, com o número de confirmação na quantidade. E escreveu em suas notas, naquela noite, que era a primeira vez que usava alguém sem seu conhecimento e que esperava que fosse a última, porque era a única decisão que tomara em 16 meses que não lhe parecia completamente limpa, o que era uma observação sobre ética em condições de guerra que sua mestra, Madame Vidal, teria reconhecido em sua formulação, porque era a formulação de uma artesã para quem a pureza do processo tem uma importância que vai além da eficácia do resultado. A inspeção. O dia em que o oficial chegou. O oficial da SD que entrou no ateliê de Élise sem bater, em setembro de 1942, chamava-se Hauptsturmführer Werner Brandt. E não era o tipo de inspetor que chega sem aviso porque não tem coisa melhor para fazer, mas o tipo que chega sem aviso porque recebeu uma informação suficientemente específica para suspeitar, mas insuficientemente específica para agir, o que era a situação mais perigosa possível para Élise, porque um inspetor que não sabe exatamente o que procura, olha para tudo com atenção do mesmo jeito, ao passo que um inspetor que sabe o que procura, olha apenas para o que procura
e deixa escapar o resto. Brandt chegara por causa de uma denúncia anônima, que era a forma pela qual a maioria das investigações da SD em Paris, em 1942, começava, porque a ocupação criara na cidade uma economia da dilação em que medo, ressentimento e ganância se misturavam em proporções diferentes conforme a pessoa que denunciava, mas produziam o mesmo resultado: um fluxo constante de informação para a SD, em sua maior parte falsa ou imprecisa, mas que às vezes era exata e, portanto, precisava ser investigada integralmente, porque não havia como saber de antemão qual parte era qual. A denúncia que chegara sobre o ateliê de Élise era vaga. Dizia que a perfumista fazia mais envios para o exterior do que seu volume de negócios justificava, e que suas clientes incluíam mulheres com ligações conhecidas com organizações suspeitas, o tipo de informação que podia significar qualquer coisa ou nada, mas que era suficiente para justificar uma visita. Brandt chegou numa terça-feira de manhã, às 11 horas, que era o horário em que o ateliê normalmente tinha 2 ou 3 clientes esperando. E entrou com o passo de um homem que entra em qualquer lugar sem pensar se tem o direito de entrar, porque tem certeza de que tem o direito de entrar em qualquer lugar que escolher. E Élise o reconheceu imediatamente pelo que ele era, porque passara 1 ano e meio treinando sua percepção para reconhecer exatamente isso. E o que fez no segundo, que teve antes de Brandt alcançar o balcão, foi a mesma coisa que teria feito se tivesse tido 1 hora. Deixou a expressão cair até o nível de neutralidade absoluta, o nível a partir do qual partia qualquer interação de serviço com qualquer cliente desconhecido. O frasco com os nomes do mês estava na bolsa dela, sobre a cadeira atrás do balcão, a 1,5 metros das mãos de Brandt. Quando ele chegou ao balcão, mostrou a identificação e disse que se tratava de uma inspeção rotineira da documentação comercial e que precisava ver os registros de envios ao exterior dos últimos 6 meses. E Élise respondeu que, claro, os tinha no arquivo, e que se o oficial quisesse sentar-se na cadeira do cliente, ela buscaria os documentos. E apontou para a cadeira do cliente, que ficava do outro lado do balcão, do outro lado do espaço do ateliê, o mais longe possível da bolsa que havia na sala. Brandt sentou-se na cadeira do cliente. Élise foi até o arquivo, que ficava no cômodo dos fundos do ateliê, o cômodo onde preparava suas composições e guardava suas matérias-primas, e onde havia, na prateleira superior à esquerda, uma série de frascos numerados, que eram as composições em andamento das semanas anteriores, alguns dos quais continham apenas fragrância e outros continham fragrância e papel. E enquanto procurava os registros de envio que Brandt pedira, Élise passou os primeiros 30 segundos fazendo exatamente aquilo que lhe fora pedido, que era buscar os registros, e os 30 segundos seguintes fazendo algo que Brandt não podia ver de onde estava: mover 3 frascos da prateleira de cima para a prateleira de baixo, sem produzir nenhum som, além do som de alguém procurando papéis num arquivo, que era exatamente o som que ela fazia. Voltou ao balcão com os registros, que estavam perfeitamente em ordem e perfeitamente documentados, com as autorizações de exportação correspondentes, as faturas das remessas e os avisos de recebimento dos destinos, porque Élise entendera desde o início que a melhor proteção para o sistema era que tudo ao redor do sistema fosse impecavelmente correto, que não houvesse nenhum ponto fraco no álibi da normalidade, e que qualquer inspetor que chegasse com suspeitas encontrasse exatamente o que tinha de encontrar: um negócio perfeitamente organizado, com documentação perfeita. E Brandt examinou os registros durante 20 minutos, com a atenção minuciosa de um homem que procura uma discrepância específica entre aquilo que tem diante de si e aquilo que lhe disseram que deveria encontrar.
e não encontrou nenhuma discrepância, porque não havia nenhuma. Em algum momento desses 20 minutos, Brandt ergueu os olhos dos papéis, olhou para o cômodo dos fundos através da porta aberta e perguntou o que havia nos frascos da prateleira. E Elise respondeu com a mesma voz com que teria respondido a uma cliente que perguntasse a mesma coisa, que eram composições em andamento, que as que tinham tampa azul eram base alcoólica para parfum e as que tinham tampa vermelha eram base para eau de toilette. E assinalou a distinção com o gesto natural de quem explica algo tão comum que mal merece explicação. Brandt observou os frascos por um momento de onde estava e depois voltou aos papéis. Os frascos com as mensagens estavam na prateleira de baixo, com tampa vermelha. Os frascos com tampa azul, na prateleira de cima, continham apenas fragrância. Brandt terminou a inspeção, devolveu os documentos, levantou-se, deu uma última olhada ao redor do ateliê com a atenção de um homem que verifica se não deixou nada sem examinar, e foi embora. Elise esperou até que os passos de Brandt desaparecessem pela escada. Foi até a porta do ateliê, olhou para o corredor para verificar que estava vazio. Voltou ao cômodo dos fundos, passou os frascos da prateleira de baixo de volta para a prateleira de cima, foi ao balcão, abriu o livro de pedidos na página do dia e escreveu o pedido da cliente das 11 com a letra clara e regular com que escrevia todos os pedidos. Porque havia 3 clientes esperando na sala, e uma delas perguntara pela composição de Rosa de Maio que Elise vinha desenvolvendo havia 3 semanas e que estava quase pronta. O que o perfume deixou? O sistema de Elise Marchand funcionou até agosto de 1943, quando a rede Alliance foi infiltrada pela SD numa operação que destruiu grande parte de sua estrutura na Zona Norte e resultou na prisão de 132 de seus agentes, dos quais 96 foram deportados e 57 morreram nos campos ou foram executados antes da libertação. Marguerite Saulnier foi presa em 14 de agosto de 1943 e deportada para Ravensbrück, onde sobreviveu e de onde voltou em maio de 1945 com a cabeça raspada e 18 quilos a menos do que no dia em que entrara no ateliê de Elise pela primeira vez para encomendar sua composição de violeta. E nunca mais voltou a usar perfume depois da guerra, porque o cheiro de qualquer fragrância lhe devolvia ao mesmo tempo as duas coisas que não queria que coexistissem no mesmo instante: a memória do que fizera e a memória do que aquilo lhe custara. E ela era incapaz de separá-las. Elise não foi presa, porque quando a rede caiu, ela já havia recebido o sinal de emergência que indicava que o canal estava comprometido e que devia suspender toda a atividade imediatamente, sinal que recebeu sob a forma de um pedido de reposição com um número de quantidade que não correspondia a nenhum código normal de confirmação, mas ao código de emergência que apenas Marguerite conhecia e que ela conseguira enviar do lugar onde estava presa por meio de um guarda que subornara com algo que naquela situação valia mais que dinheiro. A promessa de que, se a rede caísse sem que o nome dele aparecesse em nenhum interrogatório, o nome desse guarda também não apareceria em nenhum registro da resistência, uma negociação que Marguerite conduzira com a frieza específica das pessoas que aprenderam a pensar em termos de sistemas, até quando o sistema está destruindo suas vidas. Elise sobreviveu à guerra em Paris, trabalhando no ateliê, que permaneceu aberto até a libertação, sem retomar nenhuma atividade na rede, porque já não havia rede à qual retornar, mas mantendo o ateliê, como sempre fora, e como continuaria sendo depois. Simplesmente um lugar onde se criavam fragrâncias para mulheres que queriam cheirar a algo que as descrevesse melhor do que elas mesmas eram capazes de se descrever.
definição que a própria Ellis dava do seu trabalho quando alguém lhe perguntava o que fazia. Nas semanas seguintes à libertação, no outono de 1944, os investigadores que estavam documentando a atividade da resistência em Paris foram ao ateliê da Rue du Faubourg e perguntaram a Elise o que sabia sobre a Rede Alliance e sobre o sistema de comunicações, que, segundo alguns testemunhos, havia operado a partir daquele ateliê durante mais de um ano. E Ellis lhes descreveu o sistema com a mesma precisão técnica com que teria descrito a fórmula de uma composição sob encomenda, sem ênfase e sem dramatização, com o vocabulário da artesã que explica um processo que domina completamente e que considera que o mérito real está na técnica, e não em quem a aplica. Os investigadores lhe perguntaram se ela sentira medo, e Ellis disse que sim, que sentira medo constantemente durante 16 meses, que o medo fora a condição permanente em que vivera naquele ano e meio e que mentir a esse respeito não lhe parecia útil para ninguém, mas que medo e paralisia são coisas diferentes e que o que aprendera em 20 anos de ofício era que, quando se está no meio de um processo técnico que se sabe fazer, o processo ocupa o espaço que, de outra forma, seria ocupado pelo medo. Não o elimina, mas o desloca. E foi isso o que ela fizera. Continuara fazendo o que sabia fazer e deixara que o processo ocupasse esse espaço. Os investigadores anotaram isso e guardaram tudo nos arquivos do Ministério da Guerra, onde permaneceu durante décadas antes que algum historiador chegasse a lê-lo. E Ellis recebeu a Médaille de la Résistance numa cerimônia em 1946, a qual foi, da qual voltou e sobre a qual nunca falou com ninguém, exceto para dizer que fora um ato muito longo e que os discursos haviam sido grandiloquentes demais para algo que, no fundo, era bastante simples. Elise Marchand morreu em 1987 em seu apartamento na Rue du Faubourg, aos 78 anos, com o ateliê ainda aberto 3 andares abaixo, sob o nome da perfumaria Marchand, que fora mantida nos últimos 20 anos pelas 2 jovens que ela formara com o mesmo método com que Madame Vidal a formara, de mestra para aprendiz, de nariz para nariz, com o mesmo caderno de fórmulas, a mesma prateleira de frascos e o mesmo princípio de que uma fragrância é uma arquitetura temporal, que existe no tempo e muda à medida que se desdobra, e que, se for bem construída, diz alguma coisa sobre a pessoa que a usa que essa pessoa não teria sabido dizer de outra maneira. No jardim da casa de sua mãe, em Grasse, que continuava de pé, embora a mãe tivesse morrido 20 anos antes, os pedreiros que reformaram o jardim em 1989 encontraram enterrada sob a moita de jasmim, numa caixa de metal que conservara o conteúdo perfeitamente seco, uma série de frascos de vidro numerados com a assinatura da perfumaria Marchand no rótulo, e dentro desses frascos, sob restos de fragrância que o tempo convertera em algo apenas remotamente reconhecível como perfume. Havia rolos de papel de seda japonês com uma escrita a grafite tão pequena que era preciso lupa para lê-la. E nesses rolos havia nomes, números e datas que os historiadores que os analisaram identificaram como as notas operacionais do sistema de comunicações da Rede Alliance na zona norte de Paris entre 1942 e 1943, o único registro físico que sobrevivera de um sistema que funcionara durante 16 meses sem deixar nenhum outro rastro, guardado pela pessoa que o criara dentro da única coisa que sabia criar, que era o que sempre fora, e o que ninguém conseguira ver que também era outra coisa. O lugar mais seguro do mundo para algo que não podia ser visto.